Bom ver você aqui. Bom ver que você está com expectativa para receber da boa, da perfeita, da inigualável, da imutável palavra de Deus. Amém? Você está assim preparado? Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Amém? Aleluia. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre um tema que eu julgo ser muito importante nesse tempo para a gente. Todos nós sabemos e vivemos dias que muita instrução tem chegado até nós, sim ou não? Sim. Mas ainda tem algumas áreas nas nossas vidas que a gente fica preso num conhecimento passado, que já não diz respeito ou que não condiz com a realidade da nova criação. A realidade daquilo que Cristo Jesus conquistou para nós na cruz. Amém? Estou falando de quê? Estou falando de autoridade. Estou falando de poder delegado. O tema da mensagem de hoje é autoridade e poder delegado. Amém, irmãos? Por que isso é importante, querido? Porque se você não sabe quem é o seu adversário, você já entra derrotado. Vou falar de novo para você. Se você não sabe quem é o seu adversário, como ele joga, você já entrou derrotado em campo. Amém. Você tem que saber, você tem que conhecer. Agora, o fato de você saber e conhecer quem é o seu adversário, querido, faz com que eu e você, tenhamos que colocar uma atitude condizente com aquilo que a gente crê, com aquilo que a gente declara, com aquilo que a gente confessa. Amém? Abre sua Bíblia comigo, por favor, em Lucas capítulo 10. Nós vamos começar a falar sobre esse tema aqui. Lucas capítulo 10, verso de número 19. Aleluia. Diz assim: eis aí vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. E nada, você pode falar comigo? Nada, absolutamente nada vos causará dano. Quem disse isso? Jesus dizendo isso. Jesus está dizendo isso. Para quem? Para aquele grupo que ele andava junto com os seus discípulos. E ele estava dizendo: olha, vocês vão ter autoridade, poder que eu vou dar para vocês. E nada do inimigo vai poder causar dano a você. Pronto. E aí a gente chega em 2023, no mês de abril, no dia 16, e nós ainda vivemos com pessoas no nosso meio dando mais crédito ao que o diabo pode fazer contra elas do que aquilo que Jesus conquistou por elas na cruz. Irmãos, aqui não acontece isso não, isso só acontece lá no Brasil. Aqui não acontece esse tipo de coisa não. Mas, invariavelmente, a gente ouve pessoas falando assim: pastor, o diabo fez isso, o diabo, e fala mais em diabo na sua conversa, naquilo que o diabo fez, do que aquilo que Jesus fez. Irmão, nós temos um inimigo, e esse inimigo, ele é derrotado. Você pode dizer comigo: o meu inimigo já é derrotado. Ele é derrotado, irmão. Ele não vai ser derrotado, não. Ele já é derrotado.
ele um dia vai ser lançado num lago de fogo e enxofre. É diferente as coisas, mas derrotado ele já é. Então eu não tenho que temer o inimigo, eu não preciso ficar com medo das obras do diabo. Eu tenho que ter consciência das conquistas de Jesus e não medo das obras do diabo. Amém, irmãos? Amém. Olha só. Vou puder tirar um pouquinho aí, está dando um microfone. Lucas 9:57 diz assim, 9:57 de Lucas. E aqui eu quero começar a mexer um pouco com você. Curiosos ou seguidores? Qual classe de crente que você está? Indo eles caminho afora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos a sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Irmãos, no meio de um grupo de discípulos, no meio de um grupo de muitas pessoas que estavam a cercar a Jesus, a gente vê pessoas que são curiosos. Deixa eu dar uma olhadinha, quem que é esse rabi? Quem é esse profeta? Quem é esse mestre? Quem é esse lunático que anda por ali a falar do reino de Deus? Deixa eu ver quem é esse. E Jesus pega e fala, olha, o que você quer da sua vida? Você quer simplesmente continuar nesse cercado para poder ver, para poder observar, ou você quer fazer parte do que está acontecendo? Essa é a diferença, irmão. Eu e você precisamos ter a noção exata do pertencimento. Nós precisamos ter em mente que nós fazemos parte da igreja do Senhor Jesus nessa terra. Nós fazemos parte da igreja de Jesus no Verbo Porto. Nós temos que entender que nós pertencemos a isso. Agora, eu só posso dizer que eu pertenço a isso quando eu começo, de fato, a me envolver com aquilo que Jesus se envolve. Irmãos, nós estamos construindo uma igreja, querido, mas não diz respeito à construção de um prédio. Eu tenho dito isso aqui e vou bater na tecla. Diz respeito à construção de vidas. Porque o que nós estamos visualizando, querido, é um lugar onde nós poderemos fazer com maior excelência aquilo que nós fazemos hoje. E aquilo que ainda não fazemos, passarmos a fazer. Amém, irmãos? Não tem a ver, ontem eu falei com o Thales sobre isso, não tem a ver com construção de prédios, mas tem a ver com construção de vidas, irmãos. E aquelas pessoas ali, em volta de Jesus, vendo Jesus, observando Jesus, mas na hora H, e aí, vai me seguir ou não vai? Ah, peraí, senhor, eu tenho um negocinho para resolver primeiro. Querido, todos nós, nos nossos dias, na nossa vida, nós temos coisas para fazer. Jesus não estava condenando as pessoas por terem coisas para fazer, não. Mas Jesus queria ver onde estava o coração delas. Onde estava o coração delas e onde está o seu coração hoje? O meu e o seu coração está em quê?
E na primeira batida de pé do inimigo, a gente pega e fica amedrontado e tem a tendência a se afastar, a fugir, temerosos. O diabo se levantou, o diabo é isso. Irmãos, eu já vivi muita coisa nessa vida e sei muito bem quem é o nosso inimigo, quem é o nosso adversário. E posso te garantir, irmãos, ele não tem poder algum sobre a minha vida e sobre a sua vida. Se eu e você não dermos legalidade para ele agir. Então a grande questão é aqui, ó, na minha mente, na sua mente, você ter consciência de quem Deus é, de o que Jesus fez e de onde você está nesse processo. Nós estamos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestes. Aleluia! De onde o diabo não pode te tocar e nem te tirar, porque não foi ele que te colocou lá. Quem te colocou lá foi o sangue de Jesus Cristo. E contra o sangue de Jesus, ninguém tem poder. Aleluia. Aleluia. No capítulo 10, logo a seguir, acontece um fato interessante. Jesus está falando sobre isso aí, né, sobre ser seguidor. E Jesus pega no capítulo 10, ele resolve fazer o seguinte. Olha, vocês aí que estão querendo me seguir, vão fazer o seguinte. Junta aí, de 2 em 2 aí, e eu vou enviar vocês. E ele enviou 70. Você pode dizer comigo? Enviou 70. Muito bem. No versículo 1 de Lucas 10 diz assim: depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Versículo 3, e ele disse assim: ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Você fala comigo assim, ide. Hoje vocês vão ter paciência comigo, que eu vou mandar vocês falar muito. Normalmente eu não gosto de fazer isso não, mas eu quero que vocês enfatizem isso e recebam isso. Fala assim comigo, ide. E aí no versículo 5 ele diz assim: ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nessa casa. Fala assim comigo, dizei. Aleluia. Agora pula para o 9. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino de Deus. Diz comigo, curai. O que Jesus estava fazendo, irmãos? Ele estava dizendo, ide, dizei e curai. Ide, dizei e curai. Jesus está compartilhando daquilo que ele tinha com os seus discípulos, para que esses discípulos pudessem ir indo, ide, dizei. Te lembra alguma coisa? Fé. Fé fala. Fé fala, dizei. E a fé que fala tem uma ação correspondente. Curai. Ide, dizei e curai. Aleluia. Uma ação correspondente, querido. Jesus, em momento algum, enfatizou aqui a situação do diabo. Olha, vocês vão, mas vocês tomam cuidado, que o diabo, ele tá aí, cirandando aí. Toma cuidado com o diabo. Não, querido. Jesus sabia muito bem que o diabo tem medo, tem pavor, tem pânico do nome de Jesus. Ele sabia muito bem. Então, qual que era o objetivo? Já que eu sei quem é o meu inimigo e sei que ele é derrotado, eu vou sair por aí fazendo aquilo que Jesus mandou fazer.
sem preocupar com o inimigo, sabendo quem ele é, mas sem preocupar com o inimigo, ide, falai, dizei e agir de acordo, curar enfermos. A nossa vida tem que ser assim, irmãos. Nossa vida tem que proclamar Jesus. A nossa vida tem que demonstrar Jesus. Amém, irmãos? Amém. Aleluia, glória a Deus. Terceiro ponto aqui, o poder delegado. Quero falar sobre isso. Autoridade é poder delegado. E não existe uma coisa, querido, por exemplo, presta atenção aqui no que eu vou falar com você. Presidente Marcelo, presidente de Portugal, ele tem autoridade, sim ou não? Sim. Então vamos lá. Você está dizendo que ele tem autoridade, né? Tem certeza? Os sims vão diminuindo, né? Impressionante, né? Ele tem autoridade. Muito bem. Chegou ali, estava tendo um trânsito caótico ali na Avenida dos Aliados. E o presidente Marcelo chega lá na frente e vira e fala assim, olha, peraí, para tudo aqui, vão organizar esse negócio aqui. Vocês aqui vão para a direita e vocês vão para a esquerda e eu vou poder passar no meio. Ele pode fazer isso? Mas ele não tem autoridade? Tem ou não tem? Ele tem autoridade, mas ele pode fazer isso? Por quê? Porque ele não tem poder. Ele tem autoridade, mas ele não tem poder. Quem tem o poder? A polícia. Presta atenção, velho. Quem tem poder? A polícia. Marcelo, o presidente Marcelo, vira e fala assim, ô polícia, vá lá e desobstrua o trânsito para que o meu carro possa passar, para que a minha comitiva possa passar. Ele pode fazer isso? Pode. E aí vai quem? Vai a polícia. E ela pega e faz o quê? Faz o que tem que ser feito, desobstrui o trânsito, porque ela tem poder. Tem poder. Então, querido, você precisa ter esse entendimento. Alguém tem autoridade e alguém tem poder. Sim ou não? Nesse caso, autoridade, presidente Marcelo, poder, a polícia. E ele pode delegar da sua posição de autoridade para que a polícia possa intervir e usar de poder para fazer o que tem que ser feito. A autoridade, querido, nos foi dada por Jesus. Amém? Mas eu e você não temos o poder. O poder é dele. Tenha esse entendimento. O poder é dele, por isso que sai em nome de Jesus. Autoridade, mas no poder correto. É no nome dele. Não é no meu nome, querido. O meu nome não pode curar uma pessoa. O meu nome não pode expulsar um demônio. O meu nome não pode ressuscitar um morto. O meu nome não pode fazer um paralítico andar. O meu nome não pode nada disso, mas o nome de Jesus pode todas essas coisas. Amém, irmão? Amém. Aleluia. Olha só, Lucas 10, 17. Então regressaram os 70 possuídos de alegria. Oh, aleluia. Eles foram. Esses 70 que Jesus enviou, regressaram, possuídos de alegria. Dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Autoridade, poder. Poder no nome de Jesus, irmãos.
Amém, irmãos? Aleluia. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. 20. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. A alegria da salvação nos impulsiona a vivermos de tal maneira que o poder delegado se manifeste em nossas vidas de forma natural, querido, e não o contrário. E não o contrário. Não é por eu poder expulsar um demônio, por eu poder curar uma pessoa, que eu me alegro. Eu me alegro pela salvação, e porque eu tenho a salvação, o poder de Deus está disponível para ser manifesto na minha vida. Em favor do outro, em favor do meu próximo. Amém, irmãos? Aleluia, aleluia. Jesus, querido, então, o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver. Porque eu e você não temos que ficar, queridos, temerosos de coisa alguma. Não fique temeroso de coisa alguma. Abra a boca, fale, declare, diga, confesse. Jesus Cristo. O nome de Jesus tem todo o poder, e você tem essa autoridade. Você tem autoridade. Estou vendo o Anderson ali. Quando eu era jovenzinho, meus 18 anos, quase 18 anos, uma cabeleira grande assim, o cabelo comprido, estilo Paulo Ricardo. Aquele negócio assim, os mais velhos vão saber de quem que eu estou falando. Era um espetáculo. E eu era aquela pessoa assim, vaidoso com o meu cabelo. Meus irmãos ficavam por conta, porque os meus irmãos já estavam assim, tipo Anderson, assim, alguns deles tendo que disfarçar, né, tirando daqui, puxando para cá, para ver se... E aí eu descobri um dia, lendo um livro, que aqui na livraria tem, chamado Autoridade do Crente. Isso foi em 1987, 88, irmãos. E eu li aquele livro e falei assim, uau, eu tenho autoridade. E aí eu descobri o seguinte, que aquele negócio de queda de cabelo na minha família era hereditário. Aí eu falei assim, eu quebrei aquela hereditariedade na minha vida. Eu falei assim, eu não aceito, eu vou ficar cabeludo até o último dia de vida. Em nome de Jesus. Ô irmão, aquilo me incomodava. E eu descobri que a autoridade eu tinha. Eu só usei o poder agora. Eu falei, em nome de Jesus, não vou ficar careca. Os meus irmãos, deixa você chegar nos 50. Cheguei. Está aqui. E vai continuar, viu, Anderson? E vai continuar. Por quê, queridos? Porque aquilo que eu tomei posse lá atrás, ninguém me tira. Ninguém tem poder para me tomar, porque uma vez que Jesus nos dá alguma coisa, o diabo não pode me tomar. Se Deus me deu saúde, irmãos, não é o diabo que vai me dar enfermidade, não. A minha vida, não. Bata em retirada no nome de Jesus Cristo. Irmãos, consciência de quem nós somos, consciência de o que nós temos, consciência de onde estamos. Aleluia. A vida triunfante. Sabemos quem Deus é e o que Jesus conquistou por nós na cruz, nos dá a
convicção de não aceitarmos quaisquer interferências de Satanás em nossas vidas. Colossenses capítulo 2, verso 14. Abre comigo lá, por favor. Colossenses capítulo 2, verso 14, diz assim, Colossenses 2,14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Irmãos, nós não somos uma igreja militante, nós somos uma igreja triunfante. Amém, irmãos? Por quê? Porque Jesus conquistou isso para nós na cruz. Ele triunfou sobre todo o poder do diabo. Ele triunfou sobre todas as obras do diabo na cruz. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. É uma condição que ele conquistou para mim e para você. Ponto. Ninguém pode mudar isso, essa realidade. Aleluia. Havia um escrito contra nós, contra a minha vida e contra a sua vida. Havia uma sentença contra a minha vida e contra a sua vida. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos, querido, estávamos, essa era a nossa condição, afastado de Deus, inimigos de Deus, mas agora veio Cristo Jesus, morreu na cruz para pegar essa dívida que era minha e era sua, impagável. Impagável. Ele pega essa dívida e crava ela na cruz. E diz, Satanás, você não pode mais cobrar nada deles, porque eu paguei tudo. Não ficou nada por pagar, irmão. Oh, aleluia. Não ficou nada por pagar. Nada. Ele pagou tudo. Toda a minha dívida, toda a sua dívida, tudo que você fez, querido, Jesus pagou na cruz, para que você fosse verdadeiramente livre, para que você pudesse viver uma vida triunfante. Aleluia! E não uma vida mendigante, não uma vida militante. Como é que você está, irmão? Estou passando a prova. Como é que você está, irmão? Estou na peleja. Como é que você está, irmão? Estou na moenda de Jeová. Ô, irmão, fala sério. Depois de Jesus te pegar e te colocar sentado no trono, você vem falar que está passando por essas coisas todas. Começa a declarar aquilo que Jesus fez. Ei, eu estou sentado nas regiões celestes. Pastor, mas eu estou passando por dificuldades, eu estou vendo. A minha realidade está difícil. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. A sua realidade pode até ser difícil, mas existe uma realidade superior à sua realidade, que é a realidade onde você está, é a realidade em Cristo Jesus, e na realidade de Cristo Jesus não há falta. Se você não está vendo com seus olhos ainda, comece a declarar a sua palavra, comece a declarar em fé, comece a declarar aquilo que você crê por dentro, comece a dizer, ei, não está do jeito que eu quero ainda, mas pela fé, eu já digo, eu vou pagar todas as minhas contas esse mês, não vai ficar nada para trás, eu não vou ficar em dívida, eu vou pagar, eu não vou ter doença, eu vou andar em saúde divina. Porque essa é a realidade que Cristo Jesus conquistou para mim
Tudo que o diabo quer, querido, é que você aceite as suas meias verdades. Ele pega uma porção da palavra de Deus e distorce para que você acredite que ele tem razão e você não. Foi assim com Adão e Eva, não é novidade nenhuma, ele fez isso com Adão e Eva. Ele pega a Eva desprevenida, quando Adão não estava tomando conta de Eva, e vai lá e ó, não foi assim que Deus disse? Não foi assim que Deus disse. Olha, sabe como é que é? É porque a cura era só na época dos apóstolos. Quem disse isso? O meu e o seu Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo para sempre, irmãos. Se ele curou ontem, ele cura hoje e vai curar sempre. Aleluia. Aleluia. Efésios 1:20. Efésios, capítulo 1, verso 20 e 21. O qual, Efésios 1:20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Tem algum nome? Está debaixo do nome de Jesus. Ah, mas veio a Covid, está debaixo do nome de Jesus. Pode vir outro, vai estar debaixo do nome de Jesus na mesma, irmão. Na mesma. Querido, vou te falar uma coisa, se você sair daqui e não lembrar nada dessa mensagem, eu quero te encorajar, pelo menos lembrar uma coisa. Saia daqui sabendo que o nome de Jesus tem todo o poder e está acima de todo nome. Eu espero que você guarde bastante coisas dessa mensagem. E se você não conseguir guardar, assista ela de novo depois no nosso canal no YouTube, vai lá, assista novamente até que essa verdade entre dentro de você e se torne uma realidade na sua prática de vida. Amém, irmãos? Aleluia. Mas, pastor, a Bíblia fala de um combate. Fala. Mas vamos ver que combate é esse? 1 Timóteo capítulo 6, verso 11. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 6, verso de número 11. Diz assim a palavra de Deus. Tu, porém, ó homem de Deus, fala assim, está falando comigo. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância. Sede constantes. Sede constantes. A constância, a mansidão. 12. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste boa confissão perante muitas
testemunhas. Que bom combate é esse? O combate da fé. Então vamos lá. O que é fé? Fé é certeza, convicção de fatos que não se veem, mas se creem. Fé, irmãos, não é você dar um passo no escuro. Tem um filme que passou há um bom tempo atrás, de uma série chamada Indiana Jones. Eu estou ficando naquela turma, querido, já, daquela turma que lembra de algumas coisas, filme velho, música velha. Mas está tudo certo, viu? E nesse filme Indiana Jones, eu não vou lembrar o subtítulo dele, não, mas tinha uma cena lá que ele tinha que atravessar um lugar para que você não tinha como pisar. Porque era um precipício, tinha que atravessar de um lado para o outro, mas não tinha ponte. E aí ele pegou, olhou, de acordo com as dicas do arqueólogo, pegou um pozinho lá de terra e jogou assim. Quando ele jogou o pozinho de terra, a ponte apareceu. E aí ele pisou. Quero ver pisar sem jogar o pozinho de terra, sem ter a certeza que ali tem uma ponte ou não. Numa outra cena, ele pisa numas letras, e se ele pisasse na letra errada, vinha uma armadilha, obrigado, vinha uma armadilha, e a letra que ele tinha que pisar era Jeová, o nome de Deus. E ele descobriu isso e pisava lá, Yahvé, no nome de Deus. E aí ele passou. Bacana isso, impactante isso, né? O filme deixa isso assim, os crentes ficam tudo, o nome de Deus. A gente fica todo alvoroçado, né? Irmãos, fé não é você pisar e Deus vai colocar o chão debaixo, não. Isso não é fé. A fé é você ter plena convicção de que o chão já está lá. Por quê? Porque Deus disse que está. Pronto, se Ele disse, eu acredito. Se Ele disse, está feito, ainda que os meus olhos não estejam vendo, eu vou pisar, porque vai acontecer. Pedro, querido, foi chamado para fora do barco por Jesus, e ele andou pela sua palavra, eu vou andar. E andou por cima das águas. Por quê, irmãos? Isso é fé. Fé em quem? Em si mesmo. Não, fé naquele que deu a palavra. Pode vir, Pedro? A nossa fé tem que estar em Deus, querido. Então, fé é isso, essa convicção de coisas que você pode não ver com os olhos, mas você sabe que já existe. Amém. Já existe, precisa ser manifesta. Então, o bom combate da fé, querido, é isso. É você chamar a existência, pegar aquilo que é seu, tomar aquilo que Deus conquistou para você na cruz, irmãos. Amém. Vou te falar uma coisa. Eu já contei essa história aqui e vai começar a entrar na história do sapato também, ali. Mas que na Colômbia, há muitos anos atrás, os morros, né, lá na Colômbia, antigamente chamavam-se de favelas, aqueles lugares, hoje é comunidade, né? Então, lá naquelas favelas, lá na Colômbia, existia muito narcotráfico. E o narcotráfico tomava conta das favelas. Então,
entrou um novo governo lá na Colômbia naquela época, que foi lá e pegou e decidiu subir o morro e enfrentar o narcotráfico. Foi lá e derrubou os narcotraficantes daquele país, daquelas favelas. O que eles fizeram? Se eles voltassem, os narcotraficantes ocupariam tudo de novo. Ou seja, um exército foi lá e guerreou e destronou quem estava no comando. Agora havia uma outra necessidade. Precisava de que um outro exército viesse e ocupasse o lugar. Foi isso que a Colômbia fez. E aí fez com que, lá em cima, naqueles morros, a polícia lá em cima, ocupando o morro, era impossível os narcotraficantes voltarem para poder ocupar aquele lugar. E esse modelo de gestão, de segurança social, tornou-se conhecido em toda a América Latina. O que eu quero dizer com isso, querido? Jesus, ele foi o exército que foi lá e guerreou contra o inimigo. Ele foi lá e destronou Satanás. Ele foi lá e falou assim: Satanás, você perdeu. Você não tem mais autoridade aqui. Você não pode mais aqui. Agora eu estou tomando a autoridade que foi delegada pelo ser humano a você lá no Éden, e eu estou tomando de volta porque eu estou morrendo por eles. Jesus foi lá e conquistou a autoridade, ele conquistou para nós na cruz. Amém. Amém, querido? Agora, qual que é o bom combate da fé? É eu e você sermos este exército de ocupação. Nós não vamos mais guerrear contra o diabo, nós vamos ocupar aquilo que Jesus conquistou para nós. Ele fez, eu acredito e tomo posse. Queria chamar o louvor para cá. Ele fez, eu acredito, e ando em cima das verdades que ele conquistou. Não adianta vir nenhum inimigo, não adianta vir o diabo e falar as suas mentiras. Eu sei em quem tenho crido. E eu sei também que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. O diabo pode se levantar, mas ele vai cair. Ele pode se levantar, mas na autoridade do nome de Jesus ele tem que se ajoelhar. Ele não pode resistir ao nome de Jesus. Agora, eu e você temos que ter essa consciência, lindão, lindona. Meu irmão e minha irmã, nós temos que ter essa consciência daquilo que Jesus fez por nós, daquilo que ele conquistou por nós, e agora você vai se levantar, se erguer e dizer em alto bom som para Satanás: Satanás, você não pode mais, você perdeu, eu não aceito mais as suas sugestões, você não conquistou nada para mim, você não pode me dar aquilo que você não tem, e eu não quero nada daquilo que é seu. Consciência. Consciência cristã, queridos, do combate que nós realmente temos que ter. Aleluia.